Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a nova versão que eu uso aqui para ler os textos da Palavra de Deus. Diz assim: e depois que vocês tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje eu lhes ordeno. E não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes, de escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém, meus irmãos? Você marcou esse texto aí na sua Bíblia? Você deixou aí já? Eu queria que você, ainda essa semana, pudesse voltar a ele, voltar a ler esse texto. Nós estamos lendo no livro de Deuteronômio. E a tradição vai dizer que o livro de Deuteronômio é um livro muito especial. Ele é um livro de revisão. Esse é um livro de recordação. Esse é um livro de memória. O livro de Deuteronômio vai contar para o povo de Israel tudo aquilo que Deus realizou na vida deles nos 40 anos em que eles estavam peregrinos no deserto. O cenário é o seguinte: Moisés está agora nas campinas de Moabe. De um lado, ele tem o seu povo, que ele conduziu nesse deserto por 40 anos. Do outro lado, ele tem o Rio Jordão, e depois do Rio Jordão está a terra que Deus prometeu por herança a eles. Uma terra maravilhosa. Eles eram escravos no Egito. Deus os tirou do Egito, da escravidão do Egito, lhes conduziu nesse deserto, e agora diante deles está o Rio Jordão e logo depois a Nova Canaã, a Canaã de Deus, essa terra maravilhosa que Deus vai dizer que ela tem algumas características. Você lembra? Quando Deus se refere a essa terra que o povo de Israel agora, depois de passar esse tempo no deserto, vão tomar posse, quais são as características que ele diz que essa terra tem? Você lembra? Ele vai dizer que essa é uma terra que mana leite e mel. É uma terra de prosperidade. É uma terra onde você vai plantar uma nova vida. É um novo tempo que aquele povo está enfrentando. Por isso, Moisés está diante deles e agora recontando a história sobre tudo que Deus disse a eles, suas ordenanças, as suas mensagens, suas orientações, aquilo que eles deviam fazer, aquilo que eles não deviam fazer.
todas as orientações de Deus ao seu povo nesses 40 anos, Moisés está agora diante do povo relembrando, porque eles estão agora diante, muito próximos de um tempo novo nas suas vidas, muito próximo de deixar de lado aquele deserto que os acompanhava, muito próximos de um tempo novo, um tempo que vai trazer para eles um novo momento, uma nova vida, uma nova prosperidade, uma nova esperança. Eles estão diante dessa terra e Moisés está lembrando a eles muitas coisas de que Deus disse nessa trajetória. Eles tinham acabado de passar pelo deserto e estão muito próximos de encontrar aí um novo tempo. É muito interessante que Moisés fala com o povo enquanto ele ainda está no deserto. Eles ainda não tomaram posse daquela terra. Eles ainda estão naquele deserto. E deserto, irmãos, é lugar de falta de provisão, muitas vezes. O deserto é um lugar, às vezes, de sofrimento. O deserto é um lugar de escassez. O deserto, muitas vezes, é um lugar de solidão. O deserto, muitas vezes, é um lugar de perda. O deserto é um lugar que, muitas vezes, produz desesperança no nosso coração. O deserto, muitas vezes, é um lugar que nos causa dor. E todos nós temos momentos em que passamos pelo deserto. Não passamos, às vezes, pelo deserto que o povo de Israel passou, mas nós temos os nossos próprios desertos. Talvez, nesse período de pandemia, e eu creio que muita gente pode comparar esse período da pandemia a um período de um deserto. Momentos de perda, momentos de escassez, momentos de muita preocupação, momentos de não ter exatamente aquilo que gostaria de ter, um momento de dor, são os desertos. É interessante quando a gente vê Moisés falando com o povo acerca do deserto e falando acerca do tempo que vai chegar. É muito interessante a gente perceber que Moisés está falando com um povo que ainda está no deserto, mas está falando com um povo que agora vai viver um novo tempo. Talvez dizendo para nós e dizendo para o povo, e isso serve para nós, que os nossos desertos, eles são temporários. Os nossos desertos, eles passam. Tempos novos chegam na nossa vida. Nós podemos viver grandes desertos na nossa trajetória, mas nós chegaremos a momentos em que viveremos tempos novos. Quem sabe um tempo novo para a sua vida está se apresentando muito em breve, ou já chegou. Todos nós já vivemos momentos de deserto, e os desertos na nossa vida são muitas vezes muito dolorosos, mas o deserto da nossa vida também é uma escola de Deus para nós. Os desertos da nossa vida servem para que Deus possa estar falando conosco, transmitindo a nós alguma coisa, mudando o nosso coração, mudando a nossa vida, mudando a nossa perspectiva. Os desertos acontecem na nossa vida, mas eles passam. E quem sabe Deus está promovendo para nós, ou preparando para nós, momentos incríveis longe desse deserto que a gente está vivendo, ou quem sabe já viveu. É interessante que quando a gente vai tomar posse dessa terra, desse novo momento, Moisés agora separa o seu povo e começa a contar para eles algumas coisas que Deus disse. E nesse capítulo 8 ele vai lembrar algumas coisas. Ele vai lembrar coisas que são muito importantes, que nós precisamos lembrar quando nós estamos no deserto, mas principalmente que nós vamos precisar lembrar quando nós estivermos fora dos nossos desertos. Porque nos nossos desertos, irmãos, são tempos em que nós muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma intensidade. Quem nunca passou por um problema tão difícil que chegou a orar muito? Você já passou por um momento difícil em que você percebeu, se pegou orando muito, buscando muito?
Você já se percebeu num momento de um deserto na sua vida em que você se sentia muito mais próximo de Deus? Você já se percebeu num momento de um deserto da sua vida em que você foi impulsionado a crer nele de uma forma extraordinária? Você já passou num deserto na sua vida que a sensação que você tinha, que você só tinha o Deus, só tinha o Senhor, só tinha Ele, não tinha mais ninguém? Porque nossos desertos trazem muitas vezes muita solidão. Nesses momentos de solidão, às vezes a gente só conta com Deus. Os desertos nos aproximam dele, mas às vezes quando os nossos desertos passam, nós nos esquecemos do Deus que caminhou conosco nos nossos desertos. Por isso, Moisés vai colocar todo o povo sentado ali e vai começar a relembrar de coisas que Deus fez e, principalmente, como deve ser a nossa postura, como nós fazemos quando saímos do deserto e chegamos em momentos novos na nossa vida. E quer saber? Eu creio que Deus tem momentos novos na sua vida. Pastor, eu estou vivendo um momento de desemprego, mas eu creio que Deus tem empregos novos. Eu creio que Deus tem momentos novos. Pastor, você não sabe que eu estou vivendo a minha questão emocional, mas eu creio que Deus tem momentos novos reservados para nós. Você vai fazer uma pesquisa na sua vida e vai lembrar quantos momentos difíceis você passou e em quantos momentos difíceis Deus tirou você e quantas situações que você viveu que foram extremamente dolorosas e que você passou por elas. Em algum momento elas foram só lembranças agora da sua vida. E isso só acontece porque Deus nos tira de alguns desertos e promove, sim, momentos novos na nossa vida. E eu creio que isso vai acontecer com você. Eu creio que isso vai acontecer comigo, porque já aconteceu comigo algumas vezes, e isso vai acontecer com você. Você crê nisso? Que os nossos desertos são temporários, são tempos que nós passamos e que Deus usa de alguma forma os desertos para trabalhar em nossa vida, mas o deserto é um lugar de passagem, porque Deus tem tempos novos para nós. A grande questão é, como é a nossa vida? O que faremos quando esses tempos novos chegarem? Moisés vai dar algumas orientações muito importantes para o povo. Ele vai dizer que quando esse tempo novo chegar, quando esse tempo diferente chegar, quando os desertos passarem, quando nós já estivermos nessa nova terra, nesse novo momento, nós precisamos ser absolutamente gratos pelas grandes coisas, mas também muito gratos pelas pequenas coisas. Olha que interessante que Moisés vai dizer. Olha, quando você tiver comido até ficar satisfeito. Olha que coisa importante que ele está dizendo. Olha, quando agora vocês têm um período de escassez. Tem um período que talvez o prato esteja diminuído. Período que talvez o arroz é pouco, o feijão é pouco, a carne é pouco. É tempo de poucas coisas. Mas quando chegar um momento em que o prato estiver cheio, quando chegar um momento em que você prosperar, quando chegar um momento em que você tiver abastança na sua casa, quando chegar um momento em que você comer e ficar satisfeito, o que ele está orientando? Você deve o quê? Louvar ao Senhor. Ele vai dizer, até nessas pequenas coisas, nesses pequenos milagres, nessas pequenas realizações de Deus, como por exemplo, antes eu estava com muita dificuldade de comprar meu próprio alimento, agora eu consigo ir no mercado e eu escolher o tipo de arroz que eu quero comprar, eu posso escolher o tipo de feijão que eu quero comprar, eu recebi uma cesta básica, agora eu não recebo, estou conseguindo recurso, eu mesmo vou lá comprar. Ele vai dizer o seguinte, quando essa comida estiver na mesa, quando isso estiver posto no prato, o que deve brotar no nosso coração é louvado seja Deus. Interessante que ele não usa na ideia de agradeça a Deus, a ideia que ele usa é de louvar a Deus, com uma ideia que a cada refeição nós devemos fazer um culto de gratidão a Deus, a cada recurso novo que chega, a cada provisão dele, a cada comida no prato, a cada conta paga, a cada coisa que a gente conquista, nós devemos louvar ao Senhor. É interessante que ele fala dessas pequenas coisas como um prato cheio, aquilo que a gente come e fica satisfeito, mas também ele fala, olha,
quando vocês comprarem suas casas, versículo 12. E não aconteça que depois de vocês terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de que vocês aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o vosso ouro e todos os seus bens. Ele está dizendo o seguinte: pode chegar momentos na nossa vida em que a gente viveu muita escassez, mas pode chegar momento em que a gente tenha muito mais do que a gente já teve. Meus irmãos, e nesses momentos nós precisamos, nessas nossas conquistas, fazer um culto de gratidão a Deus em nosso coração, louvando a Ele. Ah, pastor, mas você está falando de ouro, de prata, eu nem tenho isso tudo. Mas deixa eu falar uma coisa, tem muitos de nós aqui que tiveram uma infância muito difícil, não é verdade? Muitos de nós usaram roupas que foram doadas, não é verdade? Muita gente usou roupa que foi doada, né? Mas que hoje consegue ali, de manhã eu falei da C&A, falei, não, a C&A não, a Anne brigou comigo, falou, não, C&A sim, C&A é uma bênção. E hoje conseguem ir lá escolher a roupa que quer. Você está vendo a diferença de uma coisa para outra? Existe uma prosperidade, meus irmãos, que não é uma prosperidade medida somente com a quantidade de dinheiro que nós temos, mas são de pequenas coisas que nós não tínhamos e hoje conseguimos ter. Muitos de nós estudamos em colégios públicos e hoje nossos filhos estudam em colégios particulares. Muitos de nós nunca tivemos um período de férias que tinha um lugar para ir, passamos todas as nossas férias aqui. E agora, nossos filhos talvez agora possam ir para uma casa de praia, uma casa de campo, para algum lugar. Muita gente, por exemplo, eu lembro, meus irmãos, que meu pai, nós somos de uma família muito simples. E a nossa grande alegria era, meus irmãos, quando o meu pai, que era um marceneiro, minha mãe dona de casa, o salário do meu pai era pequenininho. A nossa alegria, meu irmão, era quando o nosso pai chegava e falava assim, nós vamos no Parque Xangai. Meu irmão. Hein? Quem já foi no Parque Xangai aqui? Lembra, irmão? Meu irmão, a alegria da galera dura, não é não? Porque eu sabia que um Parque Xangai lá, agora tem as coisas, mas tu pode comprar um passaporte, né? Aí brincar, não sei o quê. Não, quando a gente ia no Parque Xangai, meu irmão, era um negocinho só. Naquela multidão de brinquedos, ele falava assim, escolhe um. Às vezes era um para mim, um para minha irmã, e às vezes a gente tinha que usar aquele negócio com muito critério, e tinha uns brinquedinhos, meu irmão, que durava 10 segundos. Aquilo era Se tu escolhesse aquele que era rapidinho, era um prazer muito momentâneo, né? Você tinha que escolher aquele que ficava mais tempo ligado. E eu sabia que aquele negócio do Parque Xangai trazia com ele uma outra coisa. Sempre quando a gente saía do Parque Xangai, e às vezes era isso mesmo, irmãos, para a gente brincar em um brinquedo. Eu, num, minha irmã no outro, sair de lá e sentar numa pizzaria que tem ali na Penha, sentar ali e comer uma fatia de pizza. Era o negócio, era uma fatia de pizza para mim, uma para minha irmã. Quando eles estavam mais legal também, era uma para ele e uma para minha mãe. Quando não, eu cansei de ver chegar a fatia só para mim e para minha irmã, um copo de suco, e olhar para meu pai e minha mãe, vocês não vão comer? Eles, não, a gente não vai não. E isso hoje eu entendo muito bem. Eles estavam morrendo de vontade de comer a fatia de pizza, eles só não tinham. Então, entre eles comerem e a gente comer, eles preferiam que a gente fizesse aquilo. Meus irmãos, ontem a gente comeu uma pizza lá em casa. E nós comemos as fatias até a hora que a gente não queria mais. Eu já tive um tempo em que eu tinha uma fatia de pizza. Hoje, eu posso escolher. Sabe o que é isso, irmãos? É no tempo do prato vazio e agora a gente tem um tempo de um prato cheio. E muitas vezes a gente não valoriza esses pequenos milagres. Essas pequenas coisas, muitos de nós usamos roupas que foram doadas, agora a gente pode ir numa loja, paga em prestação, sei lá, um monte de coisa, e a gente acha isso uma coisa normal, mas isso é uma grande bênção que Deus dá para nós. Muitos de nós vemos agora, trabalhamos em empregos e conquistamos coisas que são incríveis, e que nossos pais, na verdade, às vezes trabalharam no mesmo emprego a vida inteira, e foi aquela dureza a vida inteira. Não é verdade isso?
Não é verdade? Se nós formos ver, muitas vezes nós temos muito mais do que nossos pais tiveram a vida inteira. Já fomos a lugares que nossos pais nunca imaginaram ir, trabalharam às vezes a vida inteira, ralaram um monte, nunca tiraram 30 dias de férias, agora a gente tira 30 dias e vai e posta foto na praia. Alguns aqui, o Felipe é o cara que mais viaja aqui na igreja. Eu posto foto ali no Leme, não sei o quê, ele posta em Hollywood, ele posta não sei o quê, ele é um cara internacional. Agora, se eu perguntar, quantas férias os pais tiraram? Às vezes, pouquíssima coisa. Você está percebendo que existem tempos de deserto, mas existem tempos que são melhores do que o deserto? E nesses tempos nós precisamos aprender a louvar o Senhor por essas pequenas coisas, que para nós são extraordinárias. Agora, aqui diz também, quando crescerem seus rebanhos, isso na época o rebanho era sinal de renda. Era sinal de um salário maior, de uma conquista maior, de um emprego melhor. Quando eles chegarem na nossa vida, e eles chegarão, nós prosperaremos. Não com a prosperidade que muitas igrejas vão dizer, que prosperidade é um monte de dinheiro no bolso. Não é, não. São conquistas que nós temos. Às vezes saímos do emprego e íamos para um outro que tem, às vezes, um ticket maior do que o outro, ou que não tinha ticket, agora tem, e às vezes a renda vai crescendo. Ele vai dizer, nesse momento, não esquece de louvar a Deus, não esquece de agradecer a Deus, não esquece de celebrar. Quando chegar a prata, quando chegar o ouro, quando você ver o crescimento dos seus bens, porque no tempo de deserto a gente não tem nada. No tempo de deserto, às vezes, a gente tem muita escassez. No tempo de deserto, muitas vezes, a gente não pode fazer algumas escolhas. No tempo de deserto, às vezes, a gente não consegue celebrar algumas coisas. Meu irmão, onde tem ouro e onde tem prata no deserto? Não tem nada disso. Mas Moisés, quando está olhando para o povo, ele está dizendo, vocês têm esse tempo de deserto, mas esse tempo de deserto ele vai passar, e pode ser que vocês vão chegar a tempos novos, em tempos novos em que o prato vai ser mais cheio, em tempos novos que os rebanhos serão maiores, em tempos novos onde haverá prata, onde haverá ouro, em tempos novos onde terão novas conquistas, aumentarão os seus bens, e nesse momento nós vamos precisar lembrar que é Deus que nos conduziu até esse momento. Amém? Nossos desertos passam. E com isso eu não estou dizendo que você vai ficar rico, milionário, esbanjador, que você vai ser um daqueles marajás, andar de iate, quem sabe? Se Deus lhe der, se você puder, que você seja, assim, uma pessoa de iate, e não esqueça que foi Deus que conduziu você até aí, e aí, por não esquecer, me chama, eu quero desfrutar dessa bênção com você, amém? Porque se Deus lhe deu, é sinal que você vai compartilhar com a gente. Richard, vamos? Quem tiver de iate, estamos juntos. Mas o primeiro princípio que ele vai dizer para o povo é que no tempo do deserto Deus ensina muitas coisas. E quando o deserto passa, nós não podemos esquecer das coisas que Deus nos ensinou. Nós precisamos louvar a Ele pelas conquistas que nós teremos. Gente, muitos de nós tivemos infâncias muito difíceis e hoje temos uma vida um pouco melhor. E sabe o que é para fazer com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Não esquecer dele. Segunda coisa que Moisés vai nos ensinar de forma muito especial. Essa virtude da gratidão, ela é importante demais. Nós devemos agradecer a Deus por as coisas que Ele está fazendo. Mesmo nesse momento, muitas coisas Deus realizou na nossa vida. A gratidão é uma virtude muito especial. E ser grato, né? Quem está estudando, quem estuda agora sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, vai ver, por exemplo, que a virtude da gratidão é uma das coisas. Alguém grato é um dos sinais que apontam a possibilidade de ser feliz. Pessoas mais felizes são pessoas que são gratas. Deixa eu te perguntar uma coisa, pensa aí, você tem pelo menos 3 coisas que você pode agradecer a Deus nesse momento, hein? Que aconteceu com você?
Rafa, você consegue 3 coisas? Consegue até mais, né? Josias, você consegue 3 coisas que você pode agradecer a Deus nesse momento, dizendo, Deus, muito obrigado. Eu não tinha, mais tenho, eu não era, mais sou, né? Você tem, hein, Jane? Você tem pelo menos 3 coisas que você poderia nesse momento dizer assim, Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por isso, muito obrigado por isso. Quando nós desenvolvemos um coração grato, nós somos pessoas mais felizes. Amém, gente? O que o Moisés está dizendo por esse povo que está saindo de um deserto, de um tempo muito difícil, é que vocês chegarão a um tempo novo, e nesse tempo novo agradeça pelo que Deus está fazendo, porque isso fará de você uma pessoa mais feliz. A felicidade não é a aquisição dos bens, a felicidade não é a prata e o ouro, a felicidade não é o prato cheio, a felicidade é lembrar de Deus no prato cheio, a felicidade é lembrar de Deus no ouro, a felicidade é lembrar de Deus no aumento do salário, a felicidade é lembrar de Deus no novo emprego, a felicidade é lembrar de Deus nessas conquistas. Na verdade, feliz não é só o que recebe, feliz é aquele que pode louvar a Deus por isso, amém, gente? Nós não podemos correr o risco de chegarmos lá na frente com algumas coisas e esquecer dele. Por isso que o segundo conselho de Moisés ao povo que vai viver um novo momento na sua vida, e eu acredito que Deus tem reservado para você alguns momentos incríveis. Pode não ser agora, mas seus desertos irão passar em algum momento. E você viverá momentos diferentes na sua vida. E a segunda coisa que Moisés vai dizer é o seguinte, muito cuidado com o seu coração enganoso. De manhã eu falei, eu quero falar agora também, que eu quero te dar um conselho vindo diretamente do inferno para você. Eu quero te dar um conselho vindo das profundezas borbulhantes do inferno. Um conselho trazido do demônio para você. E ó, presta bem atenção. O conselho vindo do inferno para você é o seguinte, siga sempre o seu coração. Amém, gente? Hein? Você recebe isso aí? Pois é, esse é um conselho vindo do inferno, porque na verdade o conselho de Deus não é siga o seu coração. O conselho de Deus é cuidado com o seu coração, porque na verdade a palavra diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração seduz, o nosso coração na verdade às vezes trilha caminhos que não são caminhos muito legais, não são caminhos de Deus. Na verdade, o conselho do inferno é siga o seu coração. O conselho de Deus é de Provérbios 4:23, que diz assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. Coração não é algo que a gente segue, coração é algo que a gente guarda. E Moisés vai dizer assim, olha, tome muito cuidado com esse coração enganoso. Ele vai dizer assim, olha, não aconteça que depois de você ter comido até ficar satisfeito, de ter construído boas casas e morar nelas, de você aumentar seus rebanhos, sua prata, seu ouro, seus bens, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e que vocês o que está escrito ali? Se esqueçam do Senhor. Moisés está dizendo, olha, toma muito cuidado, de que quando esse momento novo chegar, quando esse momento melhor chegar, quando esse momento de mais abastança chegar, quando esse momento de conquista chegar, quando o momento de avanço da nossa vida chegar, toma muito cuidado para que o teu coração não te engane dizendo o seguinte, tudo isso aí fui eu que fiz, tudo isso aí fui eu que conquistei, tudo isso aí fui eu que fiz, tudo isso aí é meu. Dá uma olhada no versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, que a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim o quê? Toda essa riqueza.
todo esse momento novo que eu estou vivendo. Ele vai dizer, tome cuidado do seu coração. Porque muitas vezes, quando nós vivemos um momento novo da nossa vida, nós esquecemos que foi Deus que nos trouxe até aqui. Um coração orgulhoso é um coração que se coloca diante de Deus em pé de igualdade. Um coração orgulhoso é aquele que comparece de Deus e não lembra do que Deus fez. Um coração orgulhoso é aquele que se coloca diante de Deus e rejeita que todo o cuidado da história foi Deus que fez. Na verdade, quando a gente lembra dessa travessia do deserto, nós vamos lembrar que o povo era escravo no Egito. Deus o libertou. E se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que a Bíblia diz o seguinte, olha, e o clamor dos israelitas chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor os respondeu. O Senhor respondeu à aflição daqueles escravos ali no Egito, enviando Moisés. E Moisés tira, no poder de Deus, o povo ali do Egito. E tirando do Egito, agora não eram mais escravos, estão no caminhar para uma nova vida. E no caminho dessa nova vida, eles sentem saudade do Egito. Eles sentem saudade da comida do Egito. Eles sentem vontade de comer carne. E quando sentem vontade de comer carne, Deus envia carne. E quando eles têm necessidade, a Bíblia diz que tinha uma nuvem de dia cobrindo o povo para que o sol não os queimasse. E à noite no deserto, gelada, tinha uma coluna de fogo que os acompanhava para que eles não morressem de frio. A nuvem impedia que morressem por causa de sol. A coluna de fogo impedia que morressem por causa do frio. Deus enviou a nuvem. Deus enviou a coluna. Deus enviou a carne, Deus enviou o maná. E o maná é um negócio espetacular. O maná é uma bolinha que Deus mandava todo dia para o povo. E nessa narrativa de Deuteronômio, ele faz questão de dizer que era uma comida que ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha visto. Deus mandava do céu para os israelitas todos os dias uma bolinha saborosa em que eles pegavam, comiam e se saciavam. E a orientação é: não guarde. Não guarde para o dia seguinte. Não juntem. Não coloquem no cesto. Não tragam para dentro de casa e fique guardado em estoque para simbolizar o seguinte: não se preocupem, porque amanhã eu vou dar de novo. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo. Simbolizando para aquele povo o seguinte: não se preocupe, porque eu estou cuidando de você nessa travessia. Tem nuvem em cima, tem coluna de fogo, tem codorna que eu envio, tem maná que eu envio. Eu estou cuidando de vocês todos os dias. Moisés está lembrando aquele povo, quando chegar um tempo melhor, quando chegar um tempo mais próspero, quando chegar um tempo mais abençoado, toma cuidado para que o teu coração não se levante diante de Deus e diga assim: tudo fui eu que conquistei, tudo fui eu que fiz, tudo isso aqui, essa cama macia que eu durmo, essa casa linda que eu moro, esse carro que eu estou andando, essa comida que eu estou comendo, tudo isso é obra das minhas mãos. Ele vai dizer: cuidado com esse coração orgulhoso e enganoso. Ele vai dizer o seguinte, que um coração grato é uma maravilha, um coração grato é uma virtude de Deus para nós. E é a nossa gratidão e humildade diante de Deus que nos mantém humildes e não orgulhosos. E aí ele vai dizer como é que a gente consegue se manter grato, como é que a gente não é traído pelo nosso coração. Ele vai dizer que para se manter o coração grato é preciso exercitar a memória e afirmar todos os dias quem Deus é. É muito interessante quando a gente lê no versículo 18 aqui, olha o que ele vai dizer para nós. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir a riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como se vê hoje. Lembrem-se em quê? Do Senhor.
Como que a gente mantém um coração grato e um coração humilde diante de Deus, reconhecendo que Ele é que está fazendo tudo? É trazendo, permitindo que a memória nos traga. Se nós temos hoje mais do que tínhamos no passado, é Ele que fez isso. Se hoje conseguimos vestir uma roupa um pouquinho melhor, ou comer uma comida um pouquinho melhor, ou se podemos ir a lugares onde nunca fomos, foi Ele que está nos dando condição, é Ele que está fazendo. Meu irmão, um dia você precisava conversar com o Cleiton. Você quer escutar uma história incrível, incrível de desertos e provisões? Cara, conversa para o Cleiton. Cleiton, tu podia um dia dar o teu testemunho aqui, meu irmão. Tu olha o Cleiton lindão, assim, bonitão, mas que história de condução de Deus. É ou não é? E aí, quando você faz um resgate de memória, ele vai dizer assim, Moisés, lembrem-se do Senhor, lembrem-se do que Ele fez, lembrem-se que você só chegou até aqui é por causa dEle. Ele vai falar, ó, lembre, a memória é importante, mas a nossa afirmação também, porque toda vez que o nosso coração trouxer para nós o seguinte, está vendo aí o que você fez? Está vendo aí o que você conquistou? Está vendo aí o que tuas mãos fizeram? Nós devemos lembrar de onde viemos, o que Deus nos conduziu até aqui, e nós devemos afirmar o seguinte, é Ele que me deu a capacidade de produzir e chegar até aqui. A afirmação é dele que vem a capacidade. Eu estou na faculdade, que eu sou inteligente demais. O nosso coração orgulhoso vai trazer você inteligente demais. Entra na faculdade, dá um bico em Deus e cai na farra, porque você só está na faculdade, porque foi você. A memória vai nos trazer, não. Eu talvez venha de uma família com pouquíssimas condições de chegar até aqui. Eu cheguei, eu estou nessa faculdade. É Ele que me dá a capacidade de chegar até aqui. É por causa dEle. E quando a gente afirma isso, Deus trabalha no nosso coração e nós, de novo, voltamos àquela posição de dependência, de gratidão a Deus. Irmãos, agradeça. Lembre do que Deus trouxe. Rita, poxa, você tem uma história incrível. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra da tua história. Lembra o que Deus fez a esse momento. E toda vez que surgir no coração uma coisa, eu sou o cara, a gente lembra, é Ele que me deu a capacidade de produzir essa riqueza. E, irmãos, riqueza não é só dinheiro. A Rita é uma das tops aqui da igreja em matéria aí de estética, né? Ela arrebenta. A Rita, assim, eu entro lá, se eu entrar assim feinho do jeito que eu estou, eu saio, irmão, assim, maravilhoso. E aí, irmãos, essa capacidade, quem deu? Foi Deus. Quem permitiu? Foi Deus. Vaguinho é um gênio da informática. O cara, ele hackeia a sua conta. Brincadeira, gente, nada disso. Brincadeira. Mas ele pode dizer, fui eu sou o cara, eu sou de... Claro que tem uma dose de esforço, é claro que a gente chega numa faculdade e a gente precisa estudar, é claro que as coisas não caem assim com facilidade na nossa mão, é claro que existe um movimento nosso, mas o fato da gente acordar, o fato da gente levantar, o fato da gente respirar, isso é Deus que está fazendo, o fato de nos dar disposição para conquistar alguma coisa melhor, para ir atrás de um emprego melhor, para fazer uma entrevista de emprego, para adquirir um novo conhecimento, alguma coisa para a gente melhorar um pouquinho de vida, tudo isso vem de uma capacidade de Deus para nós. E quando nosso coração ficar orgulhoso, vaidoso, a gente lembra da onde Deus nos tirou e a gente afirma, é tudo por causa dele, é tudo para a glória dele, tudo isso é Deus que está nos dando. Meus irmãos, os nossos desertos, eles são temporários. Talvez você esteja vivendo no seu. Talvez o seu momento é um momento de deserto emocional, é um momento de deserto material, é um deserto profissional. Os desertos fazem parte da nossa vida, nós não desconsideramos isso. É uma mentira dizer que Deus nos chamou só a momentos de grandes vitórias. Nós passamos, sim, por desertos. E os desertos muitas vezes envolvem privações, envolvem dores, perdas, né, Márcia?
Os desertos são assim, envolvem isso. Mas os nossos desertos passam e chegam momentos novos. E quando os momentos novos chegam, nós devemos olhar para ele com o nosso coração cheio de gratidão, dizendo: agora chegou um tempo novo da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que o nosso coração insistir em dizer assim, que Deus nada, isso tudo foi você, a gente resgata na memória o que Deus já fez e a gente afirma: nada disso. Toda essa capacidade de produzir qualquer coisa que gere para nós bem-estar, tudo isso foi dado por Deus, por causa de uma aliança de amor que Ele tem por nós. E assim, quer a gente coma, quer a gente beba, ou quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente faz tudo para a glória de Deus, porque a Ele tem conduzido a nossa história. Seus desertos vão passar. Chegarão tempos novos. E que esses tempos novos tragam para você prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. Quando eu estou doente e eu sou curado, a prosperidade vem em forma de saúde, vem em forma de família equilibrada, vem em forma de várias formas, são as formas de prosperidade. Quando ela chegar, que a gente possa olhar para isso tudo e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos chama para viver nos nossos desertos com Ele, mas Deus nos chama para viver nas nossas terras prometidas, também com Ele. E ter todas essas bênçãos e esquecer de Deus, significa que nós somos miseráveis afortunados. Ter muito dinheiro e se esquecer de Deus não representa nada na nossa vida, não vale a pena. Ter todos os bens à nossa disposição e se esquecer de Deus não vale a pena. Que Deus nos mantenha, nos conduza a um coração extremamente grato a Ele, um coração humilde diante dEle, e que Deus nos conduza assim a nossas terras prometidas, momentos novos na nossa vida. E que seus momentos novos sejam incríveis. Sejam momentos de grandes conquistas. Sejam momentos de grandes avanços. E se por acaso Deus lhe fizer rico, não esqueça de mim. Me leve para comer alguma coisa que talvez eu nunca comi. Me leve para um lugar onde eu nunca fui. Porque toda a nossa riqueza, ela deve ser compartilhada. É porque essa é a grande bênção, a riqueza de Deus para nós, a gente compartilha.